Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Nós somos a versão do guia dos restaurantes do Isaltino, mas para marketing, ou seja, aqui vocês recebem todas as sugestões dos melhores cantinhos onde podem encontrar os melhores petiscos de marketing. Por isso, se gostam de postas de pescada, estão no podcast certo. Os temas desta semana são TikTok, o motor de busca preferido? O YouTube viola a privacidade das crianças e finalmente tudo sobre os bastidores da publicidade em Portugal. Olá a todos, o meu nome é Miguel Rão Vieira e eu estou aqui com o Diogo Abrantes da Silva. Alô. E com o Frederico Carvalho. Olá, prazer. Ok, os que nos estão a ouvir já sabem, podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também temos alguns dos nossos episódios no YouTube onde podem ficar a conhecer-nos aqui um bocadinho melhor. Sem mais demoras, vamos para o primeiro tema da semana, que é trazido pelo Diogo. Diogo, o TikTok é o motor de busca preferido? Conta. Não. É o motor de pesquisa preferido de mais de metade da geração Z feminina. Atenção, isto é muito importante. Mais de metade da geração Z feminina. No okay? Camboja, Este é isso. Não. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é verdade. Esta foi... Diz. Não, porque estou a achar interessante, pela primeira vez que coloco-me a mim mesmo a questão da diferença entre um motor de busca e um motor de pesquisa. Interessante. É? Eu acho que é só motor de busca em português do Brasil, motor de pesquisa em português de Portugal. Mas para o Diogo não, por isso ele corrigiu-me. Vai, começa lá a tua notícia. Então, este então é o título do artigo que vos trago hoje. Segundo o artigo, o TikTok não só é um motor de pesquisa favorito, como também influencia diretamente as decisões de compra mais do que qualquer outra plataforma para esta geração. Em termos de pesquisa, quando olhamos para a pesquisa, o estudo que origina de uma empresa de marketing universitário, a Jovens Mulheres, conclui que mais de 74% da geração Z feminina usa a pesquisa do TikTok e 51% das entrevistadas escolheram o TikTok em vez do Google como um meio de pesquisa especificamente, ok? Então o estudo questionou um pouco as estudantes na razão pela qual escolhiam o TikTok e as três principais razões foram: o formato de vídeo nos resultados, que é muito mais enticing, não é? 2, as respostas mais relacionáveis e 3, as respostas personalizadas. Isto é super interessante, não é? Não sei se já tinham pensado nisto, mas esta questão da personalização da pesquisa, o quão se calhar está a falhar por parte da Google. Enfim, isto foi em relação ao motor de pesquisa. Em relação à influência do TikTok quanto ao comércio online e ao comércio no geral, e com o enorme sucesso da hashtag TikTok Made Me Buy It. Já tinham ouvido falar desta hashtag? Já falámos aqui no podcast. Ok. Há muitos episódios. Já obteve mais de 12,4 mil milhões de visualizações de vídeos. Ok. O TikTok Made Me Buy It. Epá, eu já estive lá, é inacreditável o tempo que uma pessoa passa ali, sempre a passar de produto para produto, e percebo ali realmente as engenhocas que aparecem para descobrirmos novos produtos. Enfim, então a empresa afirma que 3 em 4 Gen Zers compraram algo depois de vê-lo no TikTok, onde 72% afirma que compraram um produto depois de o ver na rede social. Na verdade, quando comparado ao mesmo estudo feito o ano passado, esta tendência, reparem, gente, aumentou 15%. Ok? Quando questionadas sobre como encontram os produtos no TikTok, então não, as Gen Zers responderam que, em primeiro lugar, procuram pelos influenciadores, ou encontram pelos os influenciadores. 2, encontram pelas marcas, que lhes aparecem no feed, ou procuram pelas marcas. E 3, alguém em quem confiam partilha
o produto. Enfim, o estudo é uma pequena amostra, ok? E sobretudo especificamente para mulheres, está bem? Mas para lá do que poderá ser, ou do que poderá ser na realidade para todos os Gen Zers, acho que é uma boa ponte para a questão que eu tenho para vocês, que é o que pensam vocês ser a grande barreira para todos os marketers não estarem a anunciar neste momento no TikTok e como poderiam resolver essa barreira? Muito bem, Vou Fred. escolher. Posso escolher? Fred, podes isso. Pronto, escolhes tu. Tá bem. Já está, é assim. Pronto. A grande barreira para muitos marketeers ainda não estar a anunciar no TikTok, eu acho que deve estar relacionada com a familiaridade e a consolidação das estratégias publicitárias em plataformas já estabelecidas como a Google e o Facebook. Ou seja, muitos podem estar ainda eventualmente a adaptar-se não só ao público mais jovem, um público mais dinâmico que está presente no TikTok, e ainda ao formato, àquele formato específico de 9x16, predominantemente a vídeo. Agora, para deixar esta grande oportunidade não passar ao lado, eu acho que a palavra de ordem, vocês já acho que adivinham, é a capacitação. Recomendar que os nossos ouvintes e as pessoas que estão a assistir a este podcast explorem um pouco os meandros do TikTok, descubram os recantos da plataforma. Eles próprios estão a fazer um grande esforço para tentar atrair mais anunciantes, como e-books e sistemas de formação online sistemáticos. Na última newsletter que eu enviei na sexta-feira, enviei um link onde eles já estão a fazer recomendações de adaptação da publicidade para o Natal. Já estão a preparar agora. Enfim, eles têm muitas informações especificamente desenhadas para desvendar as potencialidades do TikTok. Relembro, inclusive, que eles lançaram recentemente uma nova funcionalidade que é Search Ads Toggle, que no fundo é inserir anúncios precisamente onde os jovens fazem as suas pesquisas, e o objetivo aqui é atingir o público-alvo que está, enfim, genuinamente interessado no que as marcas ou que a oferta do anúncio terá para oferecer a um custo mais reduzido. Porquê? Porque é novo. Muitos consideram que esta geração Z, que eu vi que é dos 8 aos 23 anos, que é uma mina de ouro, não só do ponto de vista de criatividade, como faz muitas compras por impulso. E além de o TikTok ser muito forte em dancinhas e em storytelling, as estratégias publicitárias, se falar a linguagem desta geração, provavelmente vai conseguir aproveitar bem o engagement que já existe naquela plataforma. Muito bem, boa resposta. Olha, eu antes de ir à segunda parte da resposta, eu gostava de tentar perceber aqui os primeiros dados iniciais sobre ser o motor de busca ou de pesquisa preferido. Eu acho que depende muito também, há de depender muito, digo eu, mas eu também não sou um use case muito coisa, mas daquilo que está a ser pesquisado, não é? Ou seja, nós se calhar estamos à procura, estamos a fazer uma pesquisa para um trabalho da faculdade, é completamente diferente, estamos a pesquisar sobre um produto ou um serviço, etc. Eu acho que o sucesso do TikTok para as marcas poderá ser no futuro, é porque as redes sociais, como o TikTok, não é, trabalham o topo do funil, ou seja, é o sítio ideal para nós descobrirmos coisas novas, novas oportunidades, novas ideias, para depois começarmos a afunilar um bocadinho a pesquisa até àquela parte mais séria de fundo de funil em que é, ok, então onde é que eu vou comprar isto? Ok? Pegando aqui no exemplo das mulheres. Se calhar o TikTok pode ser um sítio muito giro para eu descobrir novas colunas de som, produtos para as unhas, para o cabelo, o que quer que seja, roupa, etc. Poderá ser um sítio giro para eu descobrir coisas do topo de funil, ideias, mas depois, cara, eu vou ao Google e vou pesquisar pela loja da Zara ou de uma loja de música ou de uma coisa qualquer, já sobre o produto que eu quero comprar, ok? Mas acho super interessante a questão do formato de vídeo nos resultados. Isso é óbvio e é garantido. Agora, esse formato, isto lá está, não é para toda a gente. Eu, por exemplo, sou daqueles que às vezes não gosto muito do formato de vídeos nos resultados porque obriga-me a ter de estar a ver um vídeo e eu às vezes não consigo fazer aquela coisa de ver rapidamente o conteúdo todo de uma página se tiver em texto. Mas isto sou eu, Sim, isto cada um... O que tu estavas a dizer é que existem tipos diferentes de pesquisa, não é? E que Exato. Se calhar na exploração e no encontrar novos produtos o TikTok é rei, mas se calhar naquele produto que nós já conhecemos e queremos especificamente, não é? Queremos uma oferta. Então... Exato. Isso. Exatamente. Ou seja... Convém perceber exatamente que tipo de pesquisa é que está ou não. Agora, mas achas que é essa a razão? Não.
leva-me ao segundo ponto. E o segundo ponto é, nós como marketeers, ou marketers, ou como é que tu dizes, Diogo? Já nem sei, tens uma forma tão estranha de dizer. Os marketers. Nós temos de estar completamente alinhados e não nos podemos deixar ultrapassar um bocadinho nisto. E se existe esta nova forma, nós temos de arranjar a forma de conseguir perceber esta forma. Eu acho que as principais barreiras neste momento às marcas a principal eu acho que não é fácil criar TikToks. Não é fácil. É fácil para um miúdo de 16 anos, para um marketer ou marketeer de 30 e tal anos, 40 anos, que está a liderar um departamento, ou ele tem lá miúdos que percebam esta linguagem, ou então é mais difícil conseguir adaptar-se a isso. Eu acho que isso é um dos principais entraves neste momento, é que a maior parte das empresas, existem empresas muito à frente, mas depois existem empresas mais conservadoras, não é? E o facto de uma empresa ser mais conservadora no Google não destoa muito, não é? No Google não, porque tipo, tens um search ad, não é? Todos têm o mesmo, mais ou menos, estou a falar de search ads. O formato é texto, todos mais ou menos o mesmo formato, vai parar a uma landing page, há landing pages melhores ou piores, mas não envergonha ninguém ter um search ad na pesquisa do Google. Mas no TikTok envergonha. Ou seja, se uma marca não sabe estar no TikTok e se faz uns TikToks muito esquisitos e altamente conservadores, etc., isso pode ser visto como um motivo de gozo pela comunidade e destrói um bocadinho a reputação da marca. Então eu acho que muitas marcas neste momento, como ainda não sabem exatamente como é que se consegue estar ali, ainda optam por não estar ali neste momento para jogarem pelo seguro, ok? Outra coisa também, acaba por tocar um bocadinho no mesmo, é preciso ser-se criativo para estar no TikTok, e ser criativo não é fácil, ok? É mais difícil para algumas marcas do que para outras. O formato ainda é um formato difícil mesmo tecnicamente de criar, ok? Apesar de ser um vídeo e é uma coisa que pode ser ligeira, etc., é muito mais fácil eu criar um search ad do Google do que criar um TikTok que implica quem é que vai aparecer no vídeo, quem é que vai filmar isto, não é? Tipo, implica ali outro tipo de outras situações, musiquinha ou não, é assim. Nós próprios, e atenção, isto é importante, nós gostamos de dizer que o TikTok é as musiquinhas e tal, e isso é aqueles nossos preconceitos iniciais relativamente a esta rede social. A realidade é que o TikTok, com a massificação, há de chegar um momento, já deve estar a chegar, em que deixa de ser só as musiquinhas, mas já começa a ter outro tipo de conteúdos, ok? Pode ter começado e crescido com as musiquinhas, mas ele certamente vai começar a ser mais utilizado pelas empresas, ou seja, temos mesmo de nos adaptar a isto. Eu próprio quero também tentar fazer aqui um esforço de começar-me a adaptar a esta realidade, porque acredito que vai ser importante. Agora, o principal entrave acho que é esse. Neste momento ainda não sabemos, as pessoas que estão a decidir ainda não sabem bem como é que se utiliza isto. E vocês têm alguma dica para superar essas barreiras? Olha, por exemplo, eu sei que há um generator de imagens, não é? Nós podemos meter umas imagens para um generator e ele gera-me um vídeo, não é? Passar slides, que seja. O que não é propriamente, e nós sabemos que não é propriamente o melhor anúncio para o TikTok, mas... Eu acho que o problema não é um problema técnico só, não é? Fazer um anúncio com um slideshow de imagens, isso não é, tecnicamente não é difícil. Eu acho que é conseguir fazer com que esse anúncio faça sentido naquela rede. É por isso que, por exemplo, diz-se agora muito na publicidade, que as imagens de banco cada vez fazem menos sentido, não é? Porque nós as nossas cabeças já estão programadas para verem uma imagem de banco e ignoram aquilo porque sabem que é publicidade, não é? Então estamos a optar por coisas mais realistas, mais reais. Eu acho que o desafio não é só um desafio técnico, é um desafio criativo e é um desafio de estratégia também. Fred, o que é que tu achas? Eu posso partilhar a minha experiência. Eu, quando comecei com o TikTok e ficámos a fazer um episódio sobre isso, eu cheguei a comentar que, ou seja, com o investimento em 100 euros no TikTok, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, quais foram na altura os meus resultados. E na altura o TikTok tinha um CPM baixíssimo, um custo por clique baixíssimo, com comparação com as outras redes sociais. Isto para dizer o quê? A forma como eu comecei e que achei que foi útil para mim foi, primeiro comecei com anúncios. Explorei como é que a ferramenta funciona. Porque é possível criar uma conta de anúncios sem ter a marca lá presente. E isso para mim foi uma ótima vantagem. Depois de perceber como é que era o impacto, o estilo... Eu cheguei a correr vários anúncios. Na altura tinha um programa que era ainda está online, que eram 6 horas de formação grátis em Google. E então corri muitos anúncios em vídeo para perceber o que é que tinha eco.
E mais recentemente, foi no mês de agosto, aí já criei o meu perfil dentro do TikTok e como gravei vários vídeos para o Instagram em 9x16, com edição, com música e com algum impacto e com vídeos de 60 segundos, a minha estratégia não é fazer vídeos específicos para o TikTok, porque eu não teria tempo para isso, mas vou pegar nos vídeos que já publiquei em agosto no Instagram e vou agendá-los para a ferramenta TikTok e ver o comportamento. Tenho quase a certeza absoluta que vou ter muito mais alcance do que tenho no Instagram, porque neste momento, como a rede social, o TikTok, aquilo que é mais conversado é que tem um alcance superior a todas as outras. Mas ainda é cedo para eu dizer, para comparar o mesmo produto em diferentes plataformas. Fica para um outro episódio e perceber as reações. Mas é isso, em resumo, e fechando. Capacitação, ponto número 1, perceber o que é que a plataforma está a oferecer para os marketeers conseguir adaptar. E ponto número 2, explorar, testem. Boa. Ok, gente, obrigado. Vamos ver se há mais gente a anunciar depois do episódio no TikTok. E a gente, falando especificamente para essa gente que nos está a ouvir neste preciso momento, se vocês, gente, estão a gostar deste episódio, não se esqueçam de subscreverem o podcast, seja na plataforma de podcast que vocês tiverem, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou mesmo no Spotify, e, como é óbvio, dar uma boa avaliação se estiverem a gostar, ok? E com isto, sem mais demoras, vamos ao tema do Miguel. Miguel, o que é que nos trazes? O tema desta semana que eu vos trago é: o YouTube viola a privacidade das crianças. Eu inicialmente confesso que fiquei um bocado em pânico. Como assim? O YouTube viola o quê? E crianças na mesma frase? Mas pronto, é a privacidade de... Pronto, bora. É o tema querido Miguel, vamos lá. Exato. Os que me conhecem sabem que a preocupação com a segurança da minha filha é a minha principal prioridade. E nisto não estou mesmo a gozar. Eu confesso que, como parti ou rachei a cabeça 8 vezes em criança, eu cheguei mesmo a utilizar um capacete quando tinha 2 ou 3 anos. O que justifica muitos dos meus comportamentos e opiniões. A sério, eu usava capacete. Tive de usar capacete. Epá, no hospital disseram à minha mãe que era melhor darem-me um capacete, senão era complicado. Por isso é que eu tenho muitos destes comportamentos no podcast, não é? Eu sou daqueles pais que, por ter passado por isso, eu parece que estou sempre a visualizar o pior. Ou seja, eu sou daqueles que, quando vê uma criança a fazer algo, eu consigo imaginar sempre assim, tipo 40 formas daquilo correr mal e dela se aleijar. Por isso, houve uma vez que eu fiz um exercício com a minha filha, durante um dia de eu pensar, contabilizar quantas vezes é que eu dizia a palavra cuidado. Epá, e realmente dizia imenso e agora estou a lidar com isso. Mas pronto, eu não venho desabafar sobre os meus problemas. Eu venho falar de 2 notícias que eu vi em separado em 2 sites diferentes, mas que me parecem fazer sentido em conjunto, ok? A primeira notícia: a Mattel, a empresa de brinquedos que tem a Barbie, o Hot Wheels, etc., fechou um negócio para parceria de anúncios em YouTube com uma empresa chamada Pocket Watch. Não é o Cinebolts, é o Pocket Watch, ok? Vocês sabem o que é o Cinebolts? Não são desses. Pá, quem não sabe. TP2 não. Não, era o cinema que havia ali no ao pé do... Era um cinema pornográfico. Do bairro Alto. Epá, por acaso não sei, nunca fui. Somos grandes meninos. Era para do lado de Camões, era. Exatamente. Mas olha, a segunda notícia do New York Times: uma pesquisa revela que anúncios do YouTube podem rastrear crianças. Ok? Desculpa, era no Saldanha. Vá, continuamos. De Saldanha, exatamente. E agora na internet. Um dos principais conteúdos que é visualizado no YouTube em minha casa é o Like Nastia. Isto é uma miúda de 5 anos, tem muitas aventuras e faz muitas brincadeiras com o pai, etc. E com alguns amigos. Eu realmente sempre estranhei. Eu naquela box onde nós temos a televisão com o YouTube, nós só vemos literalmente conteúdos para crianças no YouTube. No entanto, a publicidade nunca tem brinquedos ou coisas dirigidas a crianças. Eu sinceramente não sei até que ponto é que isso é uma vantagem ou não, visto que a publicidade que passa entre os episódios das coisas dos miúdos que a minha filha está a ver, como não é segmentada, só passam coisas altamente impróprias para uma criança de 4 anos. Nós vemos música agressiva, vemos anúncios assim mais sensuais, lingeries, vemos então os trailers de filmes que estejam no cinema muito violentos, vemos todo o tipo de coisas endereçadas a adultos, ok?
Eu acho que isto, pronto, faz parte da vida, infelizmente, e até acho alguma piada a miúda já estar super treinada instintivamente para perceber quando é que um conteúdo é publicidade ou não, e ela carrega logo no saltar. E isso é interessante se ver que os miúdos, eles realmente apanham tudo. No entanto, esta notícia do New York Times fala sobre um caso de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, em que descobriu-se que quando uma pessoa clica num anúncio que passa entre os vídeos de canais YouTube para crianças, o site para onde a pessoa é endereçada consegue rastrear a origem e desta forma perceber que veio de um dispositivo utilizado por crianças, e de seguida começar toda aquela festa do retargeting, violando as regras da privacidade sobre o rastreamento de informação de menores de 13 anos, ok? Claro que a Google disse que isto não é bem assim, e sinceramente eu também não acredito que isto seja bem assim, ok? No entanto, há aqui um efeito estranho. Tu a dizeres isso, até estou admirado. É estranho, não é? É estranho. É assim, Estás aqui não, a fazer as pazes com a Google, recebeste alguma carta? não, Notificação? apesar de, sim, E é muito fácil fazer. É muito assim. fácil fazer. não é, eu quando digo não é bem assim, eu estou a dizer, o Google não faz isto de propósito, ok? não é uma tentativa da Google de violar a E na privacidade. verdade não é verdade. O problema não é a Google. E o Não, é que só o artigo gerar mais menciona receitas. não é a questão da Google fazê-lo. A questão é que é possível alguém fazê-lo, não é? E esse é que é o problema. Exatamente. Apesar de que poderia ser possível com algumas táticas o Google não permitir perceber-se exatamente de onde é que aquilo veio. Pá, há de haver alguma forma, mas pronto. Não é bem sobre isso que eu venho falar. No entanto, apesar de no YouTube não existir publicidade, os conteúdos que vemos estão completamente carregados e bombardeados de product placement. Eu estou a falar dos conteúdos para crianças, ok? Os protagonistas são sempre crianças, rodeados de imensos brinquedos. Estão sempre a interagir com brinquedos de todas as marcas. Estão em parques temáticos. Existe branding literalmente por todo lado nestes anúncios, ok? Nestes anúncios, nestes conteúdos. Parece que não existem regras. E a segunda notícia que eu trago está relacionada com isso. A Mattel, a dona da Barbie, fechou este tal negócio de exclusividade para publicidade no YouTube com a tal Pocket Watch, que eu não sabia o que era, e eu fui pesquisar à net, e basicamente isto é uma agência para este tipo de ações de product placement e produção de conteúdos focada em crianças, que ajuda as grandes marcas a marcarem a presença nos maiores canais de conteúdos feitos para crianças, ok? Eles também ajudam os produtores de conteúdos a conseguirem esses contratos com as grandes marcas. Então, no site da marca, que vocês podem ver no marketingporidiotas.pt, estão lá alguns nomes dos canais onde as estrelas têm milhões de seguidores no mundo inteiro. Como, por exemplo, o canal Love Diana, que conta com 270 milhões de seguidores e mais de 158 bilhões de visualizações dos seus vídeos. É uma coisa completamente doida, ok? Por exemplo, mesmo nós cá em casa vemos a Like Nasty, a miúda tem 68 milhões de subscritores e acho que ela faz tipo 100 e tal milhões de euros ao ano. É uma loucura, ok? Os que já me conhecem sabem que eu defendo a ideia da privacidade é uma tanga, e é exatamente por estas situações que eu digo que esta ideia da privacidade na publicidade é uma grande tanga. Porquê? Todas as multas que são passadas às grandes plataformas, que as obrigam a piorar as suas possibilidades de segmentação, na realidade, na minha perspectiva, têm outro efeito super devastador, que é fazer com que os pequenos negócios percam constantemente oportunidades e estejam em desvantagens com os grandes negócios. Porquê? Imaginem assim um pequeno produtor de brinquedos em Portugal. Antigamente podia segmentar a sua publicidade no YouTube e nos canais que tem disponíveis para aparecer junto a conteúdos para crianças. Com estas regras, infelizmente ele não pode fazer isto. Existe quem ache bem isto, existe quem ache mal. Mas infelizmente, por uma empresa como a Mattel, é uma grande marca, e uma grande marca como a Barbie, podem contratar uma agência e garantir a presença em maior parte dos conteúdos feitos para crianças, porque o dinheiro sim abre as portas à presença do product placement dentro dos conteúdos, não é? Contas resumidas, e para fechar aqui esta intervenção, nós, pensando nestas coisas todas sobre a privacidade e tal, estas limitações, final das contas feitas o Google sabe na mesma tudo sobre o utilizador e sabe que é uma criança, ok? As grandes marcas podem impactar na mesma aquela criança. O utilizador recebe publicidade não segmentada e não adaptada à criança, o que faz com que a minha filha tenha de apanhar com trailers de filmes que não são apropriados para ela. E o pequeno negócio ali do Zé da esquina que queria publicitar os pequenos produtos que faz, não consegue publicitar os seus produtos a crianças porque
existe esta ideia toda de que não se pode fazer as coisas porque viola a privacidade das crianças. Então a minha pergunta para vocês hoje é: estas tendências de proteção de privacidade aumentam a desvantagem competitiva dos pequenos negócios face aos grandes negócios? Não. E como é que... não aumentam as desvantagens. Desculpa, Claro que continua. E como podemos proteger melhor a privacidade sem prejudicarmos os pequenos negócios? Porque na realidade é isso que acontece. Um dos efeitos colaterais é nós prejudicamos realmente os pequenos negócios. São as duas perguntas que eu tenho para vocês hoje. O Diogo, como ia aí todo super lançado, se calhar, Diogo, desta vez começas tu. E... Não. Vamos dar a palavra aqui ao Fred, porque ele depois tem o próximo tema. Pode ser, Fred? Sim. Ok. Houve aqui uma parte do tema do Miguel que eu pensei que ele estava a fazer a réplica na continuação do último episódio. Porque é um tema complexo, então é interessante. Mas é isso, acho que já não é surpresa para ninguém que mesmo neste mar de oportunidades a publicidade digital oferece muitas práticas que põem em causa a segurança, a privacidade dos nossos pequenos consumidores, e é um prazer ver que este Miguel é um pai tão pesado, tão preocupado. É normal. A minha filha tem 8 anos, ainda ela... 8 anos não, desculpa. 1 ano ainda só pega nos comandos. Ainda não faz nada. Tu vais chegar, mas tu vais chegar ao passo a seguir, que é ela começar a usar o botão microfone da box e começar ela a fazer as pesquisas. E aí digo-te, a tua percepção sobre a internet muda completamente. Mas desculpa, continua. Pois é isso. Bom, o cenário atual é relacionado com os pequenos e grandes negócios. Eu acho que revela muito que as grandes empresas estão a ter dificuldades em cumprir as leis da privacidade, da segurança online e específicas para crianças. Curiosamente, na passada sexta-feira escrevi um tema que vamos de certeza abordar noutros episódios, que é o Digital Markets Act, que vai entrar em vigor, que está a deixar já as grandes Big Tech em polvorosa, que vem tocar neste tema que o Miguel trouxe. Não vou explorá-lo agora, pois se quiserem vão ler no meu site, fredericocarvalho.pt, publicidade, mas o ponto é este. As tendências crescentes desta proteção à privacidade claramente e podem potencialmente aumentar a desvantagem competitiva dos pequenos negócios. Os grandes estão mais apetrechados. Porquê? Porque tem a ver com os requisitos regulatórios cada vez mais rígidos. E eu já tinha falado de um livro do Brad Smith que eu li, que é Tools and Weapons, que é precisamente sobre este, ou seja, que o facto de muitos países terem regulação diferente torna ainda mais difícil as empresas adaptarem-se. Portanto, o que é que eu pensei? Eu pensei o que é que nós podemos fazer, quais são as soluções de futuro. Ou seja, para proteger a privacidade sem prejudicar os pequenos negócios, o que é que se podia fazer? Exemplos. Eu acho que podia-se criar regulamentos escaláveis que tenham em conta, 1, o tamanho, 2, o tipo de negócio, aliviando assim os encargos para as pequenas empresas. Segunda coisa que se podia fazer, que era fomentar a educação e a literacia digital, tanto para empresários como para os consumidores, de forma que se possa navegar para o espaço digital. Pela cara do Diogo, ele também não percebeu exatamente o que é que tu queres dizer com o primeiro ponto. Com o primeiro ponto, o que é que tu queres dizer? Repara, é o que está já a acontecer em vigor, também não é nada nenhuma novidade. Ou seja, regulamentos. O que é este, por exemplo, este Digital Markets Act? A quem é que vai impactar? As grandes Big Tech. Porquê? Porque hoje são definidos quem são os gatekeepers. Gatekeepers será o Facebook, o Instagram, TikTok. Eles têm regulamentação específica que não é aplicável, por exemplo, a um SAP.pt. Não é aplicável, por exemplo, a um Idealista.pt. Eles não são considerados pela escala gatekeepers. Portanto, o ponto aqui é... Na Europa, não é? Sim, pelo menos. Sim, estou a pensar aqui no nosso caso em Portugal. Portanto, ou seja, haver a regulamentação específica que separe em função do tamanho do negócio e do tipo de negócio, eu acho que é importante. Que isso já existe, não é? Se dizer que já existe, não está aplicável ainda. Está a ser estudado, está a ser O Digital Markets Act entrou em força este ano, no dia 2 de maio. Lê o artigo que eu escrevi, certo, mas o ponto aqui é que as empresas que foram agora nomeadas como gatekeepers estão a nomear, ainda as pessoas estão a ver como é que se vão adaptar para este tema. Sim, há uma adaptação e há um período de adaptação, exatamente. Mas, quer dizer, já está Malta, in force, não é? Se calhar falamos sobre esse act noutro episódio, porque estamos a desviar completamente. Só para dizer o seguinte, este tema da literacia, eu queria só recomendar aos nossos ouvintes, sei que já não ouviram falar, do cheque formação. Porquê? Porque isto é mais uma forma de contribuir para a formação digital, com o apoio de 750 € que o Governo agora está a dar, cujas inscrições abriram na passada sexta-feira.
Terceiro tema. Que formação seria essa, Fred? Achas que O que as alguém pessoas que neste querem. momento esteja a formar as pessoas, os pais sobre os perigos da internet? É isso? Simples. Então, a prioridade é as pessoas escolherem formação relacionadas com a área digital. Existem 10 tópicos que o governo considera prioritários. Por exemplo, seja no tema da cibersegurança, seja em educação relacionada precisamente com ajuda parental na navegação dos pais. O que não falta é formação nessa área. Podia ser um apoio, acho, bastante expressivo. O importante é a formação que vocês venham a escolher tem que ter 20% de uma componente associada ao digital. Portanto, se for um tema relacionado com a parentalidade no online, é bom que tenha esta componente de 20% digital. Mas a formação é à escolha. Tem que ser uma entidade certificada pela DGERT. Só mais 2 pontos para sugerir. Vou pesquisar. Que seriam incentivos fiscais. Vai ao site digitalsprint.pt, tens lá artigos que eu escrevi com fartura. Já são 6. Bem, tu estás aqui com product forte. placement, tu vieste Estou agressivo. forte. Estás mesmo Já a está. querer, tens de fechar pelo Mas- menos uma venda. Para ajudar. Isto é para ajudar no conhecimento. Olha, uma outra ajuda, eu acho que neste tema aqui da parentalidade, na ajuda que não é parentalidade, na associação dos pequenos negócios para este tema da privacidade, eu acho que era, honestamente, incentivos fiscais para os pequenos negócios, para que eles possam, investir em soluções de segurança e privacidade. E isto vai facilitar o quê? O meu último ponto, que é o acesso às pequenas empresas, ferramentas e proteção de privacidade, ou seja, da mesma forma que se está a apostar em cheques de formação, que é ótimo, sim senhor, ou seja, até 750 euros, escolham a formação que quiserem, que a gente vai subsidiar, até são 25 mil pessoas, e o ponto aqui é, por que não fazer isto ao nível do software? Por que não fazer isto através de iniciativas públicas que ajudem também as empresas a adaptarem, ou até os lares, a adaptar neste ponto. Em resumo, o Miguel tocou aqui num ponto do tema do New York Times, que são as alegações que a Google poderia estar a permitir publicidade direcionada em vídeos, e não quero fugir disto. Porquê? Porque esta prática não só viola um tópico dos Estados Unidos, que é Children's Online Privacy and Protection Act, coisa que nós não temos em Portugal, e de acordo com o que o Miguel trouxe, a Federal Trade Commission já está de olho sobre este tópico, portanto nós vamos de certeza voltar a ele. E o que é fundamental, eu acho, é que não só se trabalha no lado da regulamentação, que é o alicerce que me pareceu que o Miguel trouxe, mas do outro lado, que é aquilo que eu estou a tentar aqui trazer, que é o lado da sensibilização. Na Europa, o lado da educação para pequenos empresários, do ponto de vista dos pequenos negócios, como também do lado das famílias e os jovens consumidores. Porque onde é que nós vamos chegar? Neste longo caminho que nós vamos ainda percorrer, há aqui 2 lógicas, que é, privacidade de todos, sem prejudicar o empreendedorismo. Pois, que era o tópico que eu queria que tu respondesses efetivamente, que é, isto não cria uma... Até te mais dei ou menos, sugestões e tudo. não se cria uma desvantagem enorme, ou seja, o pequeno negócio, com estas regulamentações todas, ele não pode anunciar no YouTube e apanhar exatamente as pessoas que quer, não é? Mas o grande negócio há de conseguir sempre dar a volta por cima. Mas, Miguel, bem... Mas, posso- Diogo, faz lá o teu comentário, então. Então, vamos lá ver. A tua questão é se Com multas, estas Miguel. leis a proteção da privacidade, estas tendências da proteção da privacidade, isto foi a questão que tu escreveste. Sim. Foi esta a questão que tu fizeste, certo? Está escrito. Ok. Então, as tendências da proteção da privacidade aumentam a desvantagem competitiva para pequenos negócios face aos grandes. Então, nós temos exatamente o Digital Marketers Act, é exatamente para lutar contra isso, não é? Ou seja, são regras específicas onde apenas Certo. os big players estão, não é? Sobre essas regras que têm que cumprir, inclusive enviar todos os visitantes mensais únicos que têm acesso, ok? Separar plataformas. Mas nós estamos Separar. a falar... Mas, ouçam, eu Espera, estou a falar espera. da diferença Espera entre aí. uma Mattel e o tipo que faz ali os brinquedos. Eu estou a falar desses dois vai, desses dois negócios, não estou a falar do Google engenheiro. e do resto dos negócios do mundo, não é? Sou engenheiro. Mas sim, Sou engenheiro. Posso? Continua lá. Portanto, você está a falar sobre a tendência de privacidade e de irmos buscar a privacidade, ok? E isto é uma tendência, isto é um passo, certo? Há outros passos, como, por exemplo, não é? O RGPD que foi aplicado a todas as empresas, correto? Não é? Independentemente Sim. do tamanho, certo?
E Sim. todas as empresas, de repente, vão ter que estar na obrigatoriedade de cumprir as regras do RGPD. Isto por alguma razão, se todas as empresas de igual modo o têm que fazer, esta tendência da privacidade está a prejudicar as pequenas empresas em relação às grandes? Neste aspecto, na minha visão... Do naquilo que eu RGPD? vejo, RGPD? Não. Sim. O RGPD é uma forma a forma como tu tratas os dados. Essa não. Lá está, mais uma tendência, não é? Mais uma tendência, que é esta tendência da privacidade, esta coisa estranha, não é? Que anda por aí. Mas sim, portanto, eu acho que não está de todo a prejudicar. E o que está é a proteger os utilizadores. E é isso que deve estar a fazer, ok? O mercado vai ter que responder mediante as regras que tem que cumprir. Então, Okay? olha, E eu percebo, a proteção... deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eu não quero ser insensível para o quão difícil isso pode ser. Ok? Não quero ser insensível, porque pode ser difícil. Obrigado, Diogo. Obrigado. Pronto, pois. Já sei. Não quero. Pá, e percebo que pode ser difícil cumprir todas essas regras, mas é necessário para protegermos os utilizadores e todos nós somos utilizadores antes de sermos uma empresa. Okay? Então, mas todos no nós somos pessoas antes caso de sermos no caso específico da minha utilização da box na sala, o utilizador não é protegido. Estas regras fazem com que funcione ao contrário. Não, Miguel, repara, o que tu estás a dizer é, eu tenho uma regra, ok, que se eu não tivesse essa regra era um mercado livre, toda a gente fazia, mas por causa desta regra é que as pessoas estão a fazer targeting para mim. Não é verdade, não é? Se não tivesse esta regra, o target ia para ti de qualquer das formas. É ou não é verdade? Confirma ou não confirma? A pergunta, e que ninguém responde, é... Estas tendências de proteção da privacidade aumentam a desvantagem competitiva dos pequenos negócios face aos grandes negócios? Tenha calma, Sr. Engenheiro. Tenha calma, Sr. Engenheiro. Eu quero ouvir da boca do Diogo. Eu quero que seja o Diogo a dizer. Isso disse o Fred, porque segundo, e repara, atenção, eu vou dizer isto em relação à argumentação que tu fizeste neste artigo, hein? A argumentação, quanto à argumentação que tu fizeste neste artigo, não prejudica. Repara, há N micro-influencers que as pequenas e médias empresas podem ceder. Não precisam de ir... E, aliás, até é difícil alguma pequena e média empresa ir, se calhar, ter com... Não sei quem é que era esse canal de YouTube que a tua filha assiste, mas se calhar até é difícil porque tem tanta exposição. Mas pode ir a um micro-influencer, uma rapariga que se calhar tem muito menos, uma rapariga, um rapaz, o que seja, tenha menos seguidores e consegue chegar a essa, que é o mesmo que muitas pequenas e médias empresas estão a fazer neste momento. E os micro-influencers até acabam por ser mais eficientes. Ok? Portanto, segundo, repara, eu estou a dizer que segundo o artigo e o exemplo que tu deste, ok, a tua resposta é não. Ok. Muito bem, epá, acho que sim. Acho que sim. Epá, eu continuo a achar uma total desconexão, pá, com a realidade que eu já não sei. Eu acho que esses tipos, pá, são fanáticos. Não há nada que se possa dizer que nos convença. Para o Diogo é só, não há orçamento da diferença das grandes e pequenas empresas, é só boa vontade. Exatamente. Desculpa, Fred, diz. Eu estava a dizer... para ti não há discrepância de orçamentos entre as grandes e as pequenas empresas, é só boa vontade do influenciador ou do micro-influenciador. Não, então eu falei exatamente o contrário. Não é isso. Tu não podes dizer, tu como uma pequena e média empresa é muito difícil. Repara, tu como uma pequena e média empresa é muito difícil ires falar com o Mr. Beast, não é? Certo. Óbvio, nem tu queres. Portanto, deixa lá a Mattel estar com o Mr. Beast à vontade, não é? E tu vais aos micro-influencers, que se calhar não é o Mr. Beast, é o Onte da vida, ou o que seja. Diogo, desculpa lá, mas não estás a ser para sério. eles precisas de dinheiro. Mas nem é a questão do dinheiro ou não. Mas ninguém está a dizer que a PME não tem dinheiro. Não foi esse o caso. Diogo, é a questão da segmentação. É completamente diferente para um pequeno negócio. Dizer, eu vou gastar aqui 200 euros em publicidade e quer que apareça neste conteúdo das pessoas desta terra. Conteúdos para crianças aqui na zona de Oeiras. E é aqui que eu quero fazer. A minha campanha é aqui que eu vendo. Agora, estás-me a dizer que eu tenho de ir procurar... Mas o product placement não vai-te resolver isso. Não, porque o product placement da Barbie... Mete em todo lado, aquilo de repente aparece nos principais. Então, mas é o mesmo que tu fores a outro influencer qualquer, Miguel. Não, mas o que eu te digo é que uma empresa...
Uma empresa como a Mattel consegue fazê-lo porque consegue ter essa cobertura, essa exposição enorme. Agora, a ferramenta para uma pequena empresa, para o Zé da Esquina, chegar e dizer: epá, eu quero publicitar este produto para este tipo de pessoas nesta terra. Isso, desta forma, não funciona. Ou seja, a Barbie tem uma vantagem completamente diferente sobre o pirilampo mágico. Eu vou-te contar, realmente é muito difícil patrocinar a equipa de futebol da Terrinha. É bué difícil. E epá, o dinheiro que aquilo é. Não estás a ser sério, pronto. Ele está completamente. Olha, eu deixo isto aos nossos. Eu faço um apelo aos nossos ouvintes. Falem no grupo WhatsApp. Epá, e tirem trechos disto, epá, façam clipes, façam o que quiserem, memes. Bora, temos que avançar. Isto tem de ser visto. Pá, eu não sei, eu acho que ele é completamente fanático, ele precisa de ajuda, pá. Diogo, precisa de ajuda. Bora, vamos avançar. Vamos avançar então. Olhem, eu quero aproveitar para vos falar aqui sobre o conteúdo WhatsApp, já que falámos do grupo WhatsApp, o conteúdo WhatsApp desta semana. Todas as semanas nós temos lá um conteúdo exclusivo, vocês podem aceder através de w.martinperidiotas.pt, aqui ao nosso grupo WhatsApp. O conteúdo exclusivo desta semana é Age of Creative AI. Quem é que trouxe o conteúdo? Foste tu, Fred, ou Diogo? A era da inteligência criativa foi um PDFzinho que encontrei, como inovar no mundo pós-chat GPT. Tem 4 previsões sobre a era da inteligência artificial, tem estruturas para definir uma resposta estratégica, tem 18 exemplos que podem servir de inspirações, ferramentas. Eu acho que pode ser assim. Graficamente está muito giro. Boa. Disponível em exclusividade no nosso grupo WhatsApp em w.martinperidiotas.pt. Eu, por acaso, esta semana, eu estou num grupo da Google que eles enviam alguns pedidos de sugestão e esta semana eles estiveram a falar... Sim, eu já vos tinha dito aqui que eu neste momento estou num grupo... Claramente. Estou num grupo da Google, não sei se eles é para me quererem manter perto, né? Mas todas as semanas lançam-me 3 ou 4 perguntas sobre a plataforma, sobre algumas tendências de marketing, etc. E esta semana, curiosamente, era sobre a aplicação de Generative AI na construção de anúncios dentro da plataforma Google. Muito interessante. Eu vou começar a partilhar no grupo as perguntas que eles me vão fazendo para terem uma ideia do que anda aí. Agora, sem mais demora, vamos para o conteúdo do Fred. Fred, tu esta semana estiveste aí nos bastidores, andaste a fazer trabalho undercover, andaste aí com câmaras ocultas nas agências de publicidade. O que é que se passou? O que é que tu fizeste esta semana, Fred? Ora bem, queridos ouvintes do podcast, estimados espectadores do YouTube, estamos prestes a desenrolar o tapete vermelho que conduz aos bastidores da publicidade digital de 2023, onde cada clique conta, cada percentagem carrega uma história de sucesso. Bom, a pergunta que ecoa nos corredores das empresas, especialmente das agências, é o seguinte: estaremos realmente a captar a atenção das pessoas certas com as nossas campanhas? Olha que segundo o Diogo deve ser, mas vamos patrocinar a equipa da Terra ou não? Isso é o que o Diogo acha que se diz. Mas pronto, continua. Como assim não consigo continuar? Não sei. Ora bem, nós para compreender as nuances que regem este êxito do universo online, esta semana vem a este palco com a ajuda dos gigantes da análise de dados, como a eMarketer, Integral Ad Science Insights, insights fresquinhos também, diretamente da Local IQ e da WordStream. Tudo isto para dizer o seguinte: a alegria dos números. Segundo as análises mais recentes, a taxa de cliques CTR média para campanhas de Google Ads em 2023 é de 6,11%. Isto indica que em cada 100 visualizações de um anúncio, este recebe pouco mais de 6 cliques. O setor das artes e do entretenimento está a vibrar com um CTR de 11,78%, e quanto à indústria jurídica, só por comparação e curiosidade, mantém os respeitosos 4,76%. Portanto, a média era 6,11%. Mas o que é que estes números realmente nos dizem? Que uma CTR elevada pode significar uma ressonância maior com o público-alvo, demonstrando que não apenas estamos a alcançar as pessoas certas, mas também estamos a oferecer mensagens que incentivam a ação. No entanto, uma CTR mais baixa não é um sinónimo de falha, pode representar uma estratégia eventualmente eficaz para aumentar o reconhecimento da marca através de um alcance mais amplo. Então, qual é que é a taxa de sucesso no marketing digital? Embora não exista uma resposta única que defina um sucesso no marketing digital, temos aqui algumas estatísticas que eu achei interessantes, que eu trouxe,
que podem orientar aqui as vossas estratégias globais. Bom, em grande destaque, o email marketing, que é a formação que eu dou há mais tempo, e portanto estes dados não me são desconhecidos, mas é um novo em relação ao valor, que oferece retornos substanciais. Isto é, por cada $36, por cada dólar gasto, oferece $36. No caso do PPC, Pay Per Click, gera um retorno de $2 por cada dólar investido, traduzindo-se num ROI de 200%. Facebook Ads e Google Ads estão no topo da lista quando se trata de um ROI em canais de publicidade paga. O TikTok ainda está longe neste momento, até porque até o Miguel referiu, ainda está muito considerado no topo do funil. E só para corrigir isto, que eu acho que estás a falar de ROI, mas queres dizer ROAS, certo? Não, ROI mesmo. A estatística manda ROI, o link está no meu conteúdo. E o último dado, quase metade das empresas aponta a pesquisa orgânica como a fonte do melhor ROI de marketing. Miguel! Sentiste esta? Bom, ora bem. Ele até ficou bananado. Ora bem. Ao embarcarem nesta odisseia de cliques e conversões, fica aqui a nota que não percam a bússola do que vos guia, que são os dados precisos e atuais. Portanto, definam as metas claras, alcançáveis, não tenham medo de inovar. Se for para experimentar o TikTok, é para experimentar o TikTok. Se for para experimentar o Clubhouse ou outra ferramenta como o Snapchat, vamos experimentar. A ideia aqui é procurar otimização, uma otimização contínua, ajustando feedbacks e resultados reais. A aproximar-me do fim, só mais uma nota, que é a seguinte: os números que têm em mãos, e que eu deixo também os links em Marketing por Idiotas, os vários estudos que eu aqui referi das várias empresas que aqui mencionei, são ferramentas poderosas, são insights curiosos, mas o verdadeiro termómetro que nos permite sentir o pulso do mercado e que nos permite prever as tendências é o quê? Ouvir os episódios do podcast de Marketing por Idiotas, sem dúvida, não é? E os insights do Diogo e do Miguel, que são sempre valiosos. Ora bem, vamos às perguntas, vamos ao que interessa, que é a opinião destes gurus aqui estão, destas referências do mercado. Pergunta número 1, um bocadinho mais caprichada, a outra é mais curta. Tenho sempre duas. A pesquisa orgânica é apontada, de acordo com as estatísticas, por quase metade das empresas como a fonte de melhor retorno do investimento em marketing. Como é que vem este equilíbrio entre investir em SEO para melhorar a pesquisa orgânica e alocar o orçamento para publicidade paga em plataformas como Google Ads e Facebook Ads? Pergunta número 2, mais leve, mas talvez mais incisiva, que é, considerando uma média de CTR de 6.11 em 2023 em Google Ads, o que é uma taxa saudável de CTR para uma campanha de sucesso? Bola para o vosso lado. Grandes perguntas, muito fortes. Diogo, tu queres atirar-te em primeiro lugar? Como é que tu queres fazer esta? Posso-me atirar, sim. Então atira-te. Mais tempo aí para escrever, que estávamos aí a ouvir o teu teclado. Exato, estou aqui já a tentar perceber o que é que vou já dizer. Em fúria. Sim, já em fúria, exatamente. Já fiz 2 ou 3 posts no X. Vai, bora. Podes, começa. Então, quanto ao equilíbrio sobre SEO e outras plataformas como Google Ads e Facebook Ads, eu acho que aí vai sempre ser aquilo que tu disseste, Fred, que é olharmos para onde estão as nossas conversões, onde está o nosso retorno, não é? Mediante cada plataforma. Uma das coisas que eu sempre digo é testarmos todas as plataformas. Nós não sabemos como é que o nosso post vai, o nosso anúncio, não é? Vai realmente performar em cada uma das plataformas. Pode ser ótimo em TikTok e péssimo no Instagram. Pode ser, não é? São audiências diferentes, o tipo de post ou de anúncio que nós estamos a fazer completamente diferente. O mesmo pode acontecer com os anúncios de Google Search. Eu acho que já dei este exemplo há algum tempo, mas volto a dar, que eu recordo-me o dia onde para mim foi um grande shift na cabeça quando comecei a ter conversões numa campanha, neste caso eram inscrições naquele site, comecei a ter inscrições mais baratas vindo de anúncios de banners, de display, não é? Versus anúncios de pesquisa. Porquê? Porque os anúncios de pesquisa, apesar de terem um CTR muito maior e as pessoas andarem a clicar muito mais, ok? Eram muito mais caros do que o clique em display. Ou seja, a taxa de conversão era muito menor em display, não é? Mas o preço por clique era tão menor que, no final das contas, o custo de aquisição de
cliente, neste caso, ou de contacto, na verdade, era mais baixo em display do que em pesquisa paga, ok? Do que os anúncios de pesquisa paga. Portanto, eu acho que em termos de equilíbrio sobre SEO ou pesquisa paga, eu acho que deve ser sempre mediante o retorno que nós temos de cada plataforma. Agora, uma coisa é importante, eu acho que é isso que o Fred quer dizer aqui e discorda se não for verdade, Fred, que é muito difícil, por vezes, nós como empresa, sabermos se devemos investir em SEO, como é que vamos investir em SEO e como é que vamos medir os resultados de SEO. Eu acho que ao contrário de, por exemplo, como as plataformas de pesquisa paga, ou de Facebook Ads, ou de Twitter Ads, o que for, que nos dão todas as métricas e mais algumas, não é? Quase. Tentam dar tudo, tentam dar o número de impressões, o número de cliques, conseguimos ver, visualizar essa informação toda. Em SEO, essa análise é mais difícil muitas vezes, não é? Porque o investimento não é feito em budget, por exemplo, de marketing, mas é feito se calhar em tempo, por exemplo, não é? Em pequenas e médias empresas. Ou então é um investimento feito numa agência e depois ver o retorno dessa agência que não aparece nos primeiros 4 meses, não é? E isso também é difícil de depois medir e esperar esses resultados. Portanto, pode ser mais difícil. Agora, entre os dois, entre SEO e onde, por exemplo, tenham campanhas onde tenham um retorno mais rápido, não é? É uma questão de apostarem em SEO e saberem apostar em SEO e saberem que os resultados não são imediatos. Têm que esperar os resultados. E acho que nesse sentido é esperarem os resultados, verem quanto é que depois conseguem de retorno de SEO, porque até vocês podem contratar uma agência super cara, onde o retorno não seja nada bom, porque a agência é demasiado cara para vocês e o número de visitas, apesar de estarem a obter imensas visitas ao vosso site, acaba por serem artigos que nunca acabam por converter, não é? E o brand awareness não chega, não é suficiente, por exemplo. Portanto, é mesmo uma questão de avaliar e dar a oportunidade quanto a SEO. Em relação a CTRs, CTR é uma taxa saudável. Eu fico lixado contigo, Fred, porque tu trazes-me estas coisas aqui. Estou só a provocar o Fred, mas o Fred nem sequer mexe cá. É incrível, não é? Isso... Está com o poker face. Está com poker face, é isso. É uma CTR saudável. Depende muito, não é? Eu acho que se olharmos só para a CTR, o que é uma CTR saudável, não é? Tínhamos que andar aqui a ver, ok, depende, se calhar a CTR é ótima para analisarmos, é que também já disseste um pouco no teu discurso, Fred, não é? Depende daquilo que temos em linha, não é? Naquilo que temos como objetivo. Se é uma CTR saudável, depende. Para uma campanha de display aliás, para uma campanha de display é ótimo. Para uma campanha de Facebook, se calhar também é muito bom. Agora, para uma campanha de search, se calhar não é nada bom, não é? Quando olhamos para... Ou seja, depende muito. Eu acho que é sempre olharmos para os resultados. CTR é só um indicador que nos indica naquele meio o quão o nosso anúncio está a ser clicado. É só isso, ok? E temos é que olhar para o final, o objetivo final. Ok. Não. Olhem, vocês estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Eu quero a vossa atenção total. Não é que isto houve aqui um problema qualquer. Olha, eu olhando aqui para isto, eu concordo aqui um bocadinho. Não é muito normal, mas nestas coisas geralmente depois tenho que dar aqui. Está-se mais a torcer, não é? Sobre o CTR, eu concordo com o Diogo. O CTR pode significar tanta coisa e pode não significar absolutamente nada. Depende altamente do contexto. Obviamente, um CTR saudável, o que é que isso poderá ser, não é? Se é uma taxa e que quanto mais alta for, melhor é. Pronto, boa, não é? Mas depende de imensas situações. Para mim, o CTR é um indicativo super fraco para o sucesso geral de uma campanha. Não é o CTR que indica. Eu geralmente utilizo o CTR, ou vejo o CTR para perceber aquilo que poderá estar a correr menos bem. Por exemplo, o CTR baixo pode dizer que estamos a segmentar para as pessoas erradas. Até podemos ter a mensagem certa segmentada para as pessoas erradas e elas não clicam. Ou então podemos estar a segmentar as pessoas certas e com a mensagem errada. Não estou a clicar na mesma. Eu tenho imensa dificuldade sempre a acreditar nestas estatísticas generalistas para todos os negócios, para todos os meios, etc. E eu acho que não o devemos fazer, ok? Por exemplo, até mesmo nos próprios search ads, como o Diogo estava a dizer, um CTR elevado no topo da página até é normal. Os primeiros
anúncios são os que são clicados. No topo da página temos o CTR muito baixo, aí sim é que, epá, ok, há aqui um problema qualquer com este anúncio e o Google não nos vai deixar muito tempo no topo da página se tivermos CTRs baixos. Agora, o CTR mais baixo no final da página não quer dizer que seja mau, não é? É o que é, já vai, naquele infinite scroll da Google, já vai ali no coisa, pá, pronto, é o que é. Acho que não se deve pensar no CTR dessa forma. Agora, relativamente aqui ao Google Ads versus SEO e tal, epá, eu adoro estas estatísticas, eu adoro mesmo como é que se chegam a estes valores ou não. E eu gostava de saber, epá, estou aqui para analisar o ROI do SEO, eles foram contabilizar os custos de escrever os conteúdos, os ordenados do pessoal, os ordenados dos criativos, quem teve de ir meter aquilo no site, o tempo que as pessoas tiveram a receber ordenados até aparecerem resultados orgânicos, não é? Disso não se fala, parece que se fala, ok, o artigo custa 50 euros, ok, mas quanto tempo é que a pessoa teve a receber dinheiro até aparecerem nos resultados orgânicos, não é? Os custos dos técnicos de SEO, das análises estimativas, dos softwares que são utilizados para conseguir fazer aquilo como deve ser, porque eu não acredito que isto seja tudo feito à mão, pois não, Fred? Há software utilizado, existem subscrições. Claro. Epá, existe uma montanha enorme de custos associados e eu gostava de saber se para estes cálculos, se isso é feito ou não. E mesmo que seja feito, mais uma vez eu digo, epá, depende da indústria, não é? Tipo, há indústrias em que uma venda traz uma rentabilidade incrível para uma empresa, há indústrias em que são precisos milhares de vendas, não é? Agora, também te digo o seguinte... E o teu SEO, deixa-me só adicionar isto, Mário. Miguel. A tua visibilidade orgânica, não é? Também depende muito do teu awareness de marca que acontece depois por outros meios, seja em televisão, seja em rádio, seja offline, não é? Portanto, claro, isso também vai alavancar essa parte. E é muito difícil realmente nós em SEO medirmos isso, por exemplo, porque essa parte não é da agência. Essa parte, por exemplo, esse crescimento orgânico, muitas vezes nas pesquisas orgânicas, não vem da parte da agência, do trabalho que a agência fez por nós. Foi do trabalho que a marca esteve a fazer a anunciar offline, por exemplo. Exatamente. Agora, se o SEO compensa, óbvio que sim. Se vamos perguntar ao tipo do Dr. Finanças, olha lá, o SEO compensa, ele diz logo, o SEO construiu o negócio que eu tenho hoje em dia, não é? Construíram muitos conteúdos, construíram as coisas todas que têm uma máquina incrível de visitas, etc. Obviamente compensa. Agora, os custos que aquilo teve também, não sei se existe uma forma de comparar diretamente custos de anúncios com aquilo. Epá, são coisas, é como comparar alhos e bugalhos. Eu que diria aos nossos ouvintes, se tiverem de optar por SEO ou Ads, eu acho que ninguém deve. Isso é uma daquelas perguntas que é uma pergunta, pá, não é uma pergunta que faça muito sentido. Agora, é uma rasteira, exatamente, porque ele tem de optar pelos dois, não é? Uhum. O que é que acontece? Eu acho que as três variáveis que a pessoa deve analisar é o controle, ok? Com anúncios nós cá temos mais controle. Temos mais controle. Nós escolhemos quando é que aparecemos, quando é que não aparecemos, escolhemos as pessoas, as palavras-chave, etc. E nós temos o controle total na nossa mão. No SEO, mais ou menos. No SEO nós podemos tentar fazer as coisas para aparecermos naquelas palavras-chave, nós não temos o controle total se vamos aparecer ou não. Ou temos muito menos controle do que nos anúncios, ok? Outra variável importante é a da velocidade. Com Ads, a velocidade é, eu no próprio dia vou aparecer. No próprio dia ou no dia seguinte, ok? Com SEO não. Com SEO nós não controlamos a velocidade. Não controlamos nem a velocidade. Pronto, falemos da consistência como uma parte do controle e depois é o preço. Com SEO, se calhar eu consigo ir no longo prazo, na corrida de longo prazo, ir buscar o melhor preço, porque uma vez criada uma boa máquina de SEO, a máquina teoricamente continua, não é? Sem termos de estar a meter o dinheiro no mês a mês, apesar de estarmos a meter o dinheiro indiretamente nos ordenados do pessoal que está a gerir aquilo. Nos anúncios, o que eu gosto do controle, é porque eu consigo perceber, ok, pá, a métrica é simples, eu estou a meter isto, estão-me a sair estas leads ou estas vendas, e eu controlo isso. Agora... Epá, isto é tudo... Quando estou aqui a escrever no meu teclado, eu estou a fazer prompts de jeito ao ChatGPT, não é? Estou a gozar. Mas acho que é um bocadinho isto, ok? Agora, o que é melhor ou pior? Depende do que é que nós queremos fazer. Para o Dr. Finanças, claramente,
o melhor foi apostarem numa equipa de produção de conteúdos, se bem que eles também fazem muita publicidade, e vejo que o que eles fazem é que terem uma boa máquina de SEO permite-lhes gerirem melhor a máquina de anúncios e vão anunciar as palavras-chave que são super baratas, não estão tão ligadas diretamente ao negócio, mas podem pensar de uma forma mais crítica sobre isto. Miguel, já ganhaste o almoço com o CEO, de certeza. Foi? Epá, vamos ver, tenho aqui um produto para lhe mostrar. Epá, se me estiveres a ouvir, entre em contacto, está bem? E claramente estou a fazer muito product placement também, não é? Porque olha, eles já resolveram o problema de curto prazo deles, da angariação de leads, etc. Já podem começar a pensar mais a médio e longo prazo. Olha a Já Rolana. chega, Miguel. Oh, Mário, já chega, Mário. Continua. Sempre que alguém tenta entregar valor neste podcast é cortado imediatamente pelo Diogo. Epá, é impressionante. Mas pronto. Penso que então, Fred, agora é a tua deixa, não é? Muito bem, muito obrigado pelo lembrete carinhoso. Então, estimados... Bem, que não era esta.